Uma das histórias ou a história mais marcante. Eu estou falando de Kuma, um grande homem, não só em sua estatura e força, como talvez o melhor caráter que nós vimos em One Piece até o momento. Vamos falar sobre esse homem que, para mim, mudou seu status de Chichibukai para herói. Após a vinheta. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Sonde aqui na voz, e estamos voltando com esse vídeo de análise de capítulo. Tinha parado por um tempo, estou trazendo de volta. Sim, vamos voltar com essas análises. E se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, já sabem, né? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde sempre que tem vídeos novos por aqui. Nós estamos muito próximos de bater 20 mil inscritos. Eu queria bater essa meta ainda em 2023, ajuda aí. Então se você não é inscrito no canal, se inscreve. Nós vamos trazer uma grande novidade quando fizermos isso, bater nos 20 mil, beleza? E bora pro conteúdo. Começando com a capa, ela é muito curiosa. Tenho certeza que tem foreshadow do Oda aqui, tá? Só não sei ainda qual é. Bom, lobos comendo cachorro quente com a Bonnie e esse cachorro quente indo em uma esteira. Bom, depois vou me aprofundar nisso e quem sabe eu faço um vídeo falando sobre o que eu achei. Mas eu tenho certeza que tem foreshadow do Oda. Bom, e vamos ao conteúdo desse vídeo aqui. Parte 1. A busca de Bonnie. O capítulo começa com Bonnie e sua vida de pirata agora. Ela quer encontrar o seu pai a qualquer custo. Engraçado que o início do texto é a garota que ri e avança. Isso é um tanto contraste com o que conhecemos quando conhecemos a Bonnie lá em Sabaody, uma mulher brava e agressiva, muito diferente. Mas não só esse contraste, um contraste da primeira página com a última página desse capítulo. Quem mais percebeu que o Oda fez esse contraste aí? Tendo a primeira cena do capítulo Bonnie rindo com a última cena dela chorando. Oda é um escritor de mão cheia. Talvez seja até um contraste do sentimento que ele quer passar para o próprio leitor. Você vai começar esse capítulo aqui sorrindo e vai terminar em prantos. É, Oda, você conseguiu. Bom, continuando, Bonnie está à procura de seu pai. E aqui vemos o porquê Bonnie ganhou mais fama ainda de cruel e talvez até a sua recompensa. Um grupo pirata que deixava para trás crianças e idosos machucados, olha, são o pior tipo de escória. Mas sabemos que isso é o poder da fruta da Bonnie, né? E muitos não sabiam disso. Vemos que Bonnie chegava muito perto de achar o seu pai em uma ilha, porém Kuma não queria ser encontrado por ela de jeito algum. Até porque ele não podia fazer isso. Então Bonnie estava brava porque não conseguia encontrar o seu pai de jeito nenhum. Eles podem continuar procurando, diz um dos piratas. Bonnie então diz que também quer procurar outra pessoa. Ela diz que quer procurar Nika, porque isso vai deixar o pai dela feliz. Lembrando que Bonnie é uma criança e tem sonhos de criança, né galera? Em contraste a isso, vemos na outra parte Luffy, outra clara jogada de imagens do Oda. Olha o Nika aqui. Vemos o momento da primeira recompensa do Luffy. E a página que o Oda mostrou na Jump Fest. Algumas importantes reações. Começando pelo Dragon indo a Log Town. Eu acredito que Dragon sabia que Luffy teria, por ter ganho uma recompensa, ele estaria com a cabeça a prêmio ali. Provavelmente sabia que o comandante dessa região iria caçar o novato promissor. Por isso ele pergunta para o Sabo, quem é o comandante dessa região? Eu acho que ao ouvir que era o Smoker, ele sabia que era problema. Dragon parece não ser um pai ruim como muitos achavam, não é? Vemos a reação do Ace e do Jinbe e também a reação do Kuma. Então vemos uma cena engraçada com Bonnie repetindo os mantras para ser uma pirata. E uma pirata com valores duvidosos, né, para um pirata. Roubem dos vilões. Não ajudem as pessoas, caso possível. E vemos que o batom característico da Bonnie e o seu piercing, ela queria ser notada pelo seu pai e ele não reconheceria ela sem algo no rosto. A velha história da jovem rebelde que quer chamar a atenção de seu pai. É isso aí. Parte 2. Grandes momentos na visão do Kuma. Bom, então vemos Kuma em Egghead conversando com Vegapunk. Kuma vê os seus clones sendo criados. Diz isso ser perturbador. E então Kuma conta sobre Luffy para o cientista. Até porque Vegapunk estudaria suas memórias, então não teria por que esconder que Luffy não é filho do Dragon. E diz que o Luffy parece o seu ídolo Nika.
Isso dá ainda mais camadas para a cena em que Vegapunk reconhece a fruta do Luffy, no capítulo 1069, onde Vegapunk reconhece que a fruta do Luffy é a do Nika, deus do sol. Ele sabia o que isso representava. E às vezes eu fico meio abismado, tá, com o Oda e Datas. Porque exatamente no último capítulo de 2022, Vegapunk fazia essa afirmativa. Era exatamente nesse capítulo que ele descobriu a fruta do Luffy. E um ano depois nós vemos essa cena onde Kuma diz que Luffy parece Nika. Bom, o Oda e Datas às vezes já até me arrepia. Então, vem uma das partes que mais gostei dentro desse capítulo. A visão do Kuma para grandes acontecimentos, começando em Thriller Bark, o momento em que Kuma diz que vai aniquilar os Chapéus de Palha, mas que pouparia eles caso eles entregassem o Luffy. Vemos a icônica cena do Zoro. Todos nós sabíamos que o Kuma não era ruim ali da situação, mas agora sabemos pelo lado do Kuma e dá uma camada maior a essa cena, diz aí. Então vemos o momento de Sabaody também, quando o Kuma é chamado para a guerra de Marineford, falando que terá uma guerra contra o Barba Branca. Também vemos a apresentação da Bonnie, e por um outro lado vemos ali que o Kuma estava na janela olhando para ela. Outra cena que ganha outra camada, porque sabemos que essa foi a última vez que Kuma viu a sua filha. Tenho certeza que quando você ver essa cena, você vai falar, o Kuma está ali atrás olhando ela. É então que Kuma ouve que um pirata bateu em um triubito, e ele do lado de fora vê que era mais uma vez os Chapéus de Palha que estavam envolvidos nisso. É praticamente um suicídio, eles estão próximos do quartel-general da marinha, isso é um tabu. E pela visão do Kuma vemos a cena mais desesperadora dos Chapéus de Palha, com um Luffy em prantos. Kuma diz algo que dá mais uma camada para esse momento. Enquanto Luffy diz, eu não pude salvar os meus companheiros, e bate no chão e chora. Na cena em questão, quando vimos, Kuma ficava quieto, apenas encarando Luffy, sem dizer uma única palavra. Vemos Luffy em desespero ali. Mas agora, 22 anos depois, ficamos sabendo o que Kuma estava pensando. Abre aspas. Não, isso não é verdade. Mas este é o novo mundo e ainda é cedo demais para vocês. Porque um dia você será o homem que vai salvar o mundo. É incrível como o Oda consegue pegar uma cena que já era icônica, um momento ímpar de One Piece, e trazer ainda mais uma camada, outra cena que nós nunca mais veremos do mesmo jeito. Parte 3. O puxar da alavanca. Então vemos uma discussão de Vegapunk e Saturno. O Gorosei quer um dispositivo de autodestruição do Kuma, caso Kuma fique descontrolado. Vegapunk tenta a todo custo mudar a ideia do Gorosei, mas sem chance alguma. Mas preste atenção na fala do Vegapunk aqui, abre aspas. Eu inventei um dispositivo para o cérebro que permite trocar entre dois estados de consciência, algo como múltiplas personalidades, fecha aspas. Bom, eu não sei se ele instalou isso no Kuma de alguma forma e por isso que o Kuma tem essas reações, ou se ele vai usar isso em algum momento, mas eu tenho certeza que o Oda deixou essa fala na boca do Vegapunk, porque fará uso disso. Bom, mas não importa, para Saturno ele não quer nenhum tipo de discussão, ele quer que o Kuma não tenha mais consciência. Kuma ouve a conversa e diz entender os sentimentos de Vegapunk. Vegapunk fala que as ordens da programação do Kuma, como enfrentar os piratas do Barba Branca, será a sua primeira ordem após ele perder a consciência. Então Kuma faz mais um pedido para Vegapunk, programar ele para proteger o navio dos Chapéus de Palha até um deles voltar. Bom, mais uma camada colocada em uma cena emblemática que nós nunca mais veremos da mesma forma. Kuma diz que não poderá testemunhar o crescimento deles. Vegapunk pergunta o que Kuma espera tanto desse garoto. Kuma diz que Nika pode ser apenas uma lenda, mas ele disse a Bonnie que um guerreiro que fazia as pessoas sorrirem ao som da liberdade libertava as pessoas, e que esse herói salvaria os males. Então vemos o momento em que a memória do Kuma é tirada, aquela pata que Bonnie tocou. E nos últimos momentos de consciência do Kuma, uma das cenas mais bonitas, posso dizer, de todo One Piece. Vemos Kuma correndo, ele corre como Nika.
e momentos chaves de sua vida. Seus pais, Ivankov, Ginny, Dragon, os piratas da Bonnie, Ginny adulta e Bonnie falando suas primeiras palavras, e cada estado da vida desse grande homem, um verdadeiro herói. Eu estou falando de Bartholomew Kuma, e em prantos, enquanto chora, Vegapunk fica prestes a puxar a alavanca que irá matar a humanidade de Kuma. Em uma cena onde aqueles que conviveram com Kuma estão orando ou se lamentando nas mãos do cientista que tentou manter a humanidade do Kuma a qualquer custo, o último pedido de Kuma é feito. Kuma diz: "Obrigado, Vegapunk." E quando encontrar Bonnie, poderia dizer para ela: "Feliz aniversário de 10 anos." E como eu disse no começo desse vídeo, um contraste. A menina que sorria da primeira página desse capítulo termina em prantos, como talvez todos os leitores que acompanharam esse flashback desse herói chamado Kuma. Agora, hora de voltar para Egghead e ver o herói Luffy, ou Nika, o guerreiro da libertação, se revelar finalmente aos olhos de Bonnie. Nika salvar ao som dos tambores da libertação, pelo menos eu espero que seja assim. E essa foi a análise do maravilhoso e emocionante capítulo 1102 de One Piece. Olha, simplesmente um capítulo sensacional, e eu muitas vezes dizia que queria que o flashback acabasse, mas precisava desse fechamento, e ainda bem que teve esse fechamento que deixou o flashback muito melhor. Um dos melhores flashbacks, talvez o mais emocionante de todo One Piece. Coloque aí nos comentários se você acha que esse foi o melhor ou o mais emocionante flashback. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Até a próxima. Valeu!